Tá. E agora a gente vai conversar com a infectologista, a doutora Mariela Comet, que vai falar, né, sobre esses casos. Aí nós estamos no momento, quero saber as recomendações para esse novo momento, né, inclusive sobre o uso de máscaras. Nós vimos que há uma nova recomendação pelo Ministério da Saúde para que nós usemos máscaras e que a gente possa fazer todas as medidas possíveis para que a gente possa ter, né, aí esse, além do distanciamento, essa proteção. É um momento em que todos devemos fazer a nossa parte, não é, doutora? Muito boa tarde, obrigada por falar com a gente aqui no programa Você em Dia. Boa tarde, Jaqueline. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Doutora, nós temos aí, né, alguns dados preocupantes. Nós vimos que já temos aqui no estado registro de óbitos por conta da Covid-19 e nós estamos no momento em que as recomendações elas foram alteradas, inclusive com a orientação de uso da máscara antes só encaminhada e sugerida para os profissionais que estivessem na linha de frente. E com essa nova recomendação, o que é que a gente deve fazer, o que é que a gente pode esperar? Veja, Jaqueline, a gente, mesmo sabendo dessa realidade triste dos números, quando a gente declara em um país a transmissão comunitária ou a transmissão sustentada, é esperado que aumentem, né, o número de casos de suspeitos e junto com os casos suspeitos, os casos confirmados, e com os casos confirmados, a população vulnerável ou aquela população que a gente sabe que vai ser atingida e que vai apresentar gravidade, e as que apresentam gravidades a gente sabia que alguma parte delas teria um risco de mortalidade muito maior. O que a gente precisa olhar é para o outro lado dessa curva, onde a gente tem diversas pessoas restabelecidas e com suas vidas normais já, mesmo depois da infecção pelo Covid, Sim. Certo? Pelo coronavírus. Então, é lógico que a gente, como profissional de saúde, como vigilância sanitária e como cidadão mesmo, a gente se preocupa com os números dos óbitos, mas uma vez a população em contato com o vírus, isso era inevitável de acontecer. Toda doença, quando disseminada, ela tem aí uma letalidade, uma mortalidade associada a ela, e principalmente ao grupo de risco. Sim. O Ministério da Saúde parece que essa semana seguiu uma tendência que o CDC, os órgãos americanos, orientaram sobre como vocês estão com disseminação do vírus, com transmissão local sustentada, transmissão comunitária. Uma forma da gente prevenir, uma forma de associar mais o cuidado à população, além do contingenciamento, além da higienização das mãos, é o uso de máscaras caseiras por pessoas que não têm sintomas. Porque, como você mesmo disse, antes dessa fase, a gente só orientava o uso de máscara para pessoas sintomáticas. O que a gente vê é que as pessoas assintomáticas também podem transmitir. E como elas podem transmitir? Através de fômitos, de gotículas que saem pela fala, e elas podem ser depositadas nas superfícies. Uma vez que eu oriento essa população, mesmo que assintomática, sem tosse, sem espirro, sem nada, use uma forma de bloqueio, que é uma máscara caseira, eu impeço a disseminação dessas partículas na superfície pública. Sim. Então, é mais uma maneira de prevenção associada a todas as outras. Perfeito. Então, é redobrar os cuidados, né? Toda a atenção. A gente sabe que já tem casos, inclusive, de pessoas que adquiriram a Covid sem ter contato com outras pessoas que tiveram, né? Que é o chamado... Sem saber, né, quem foi o contato sintomático. Exatamente. Então, isso caracteriza a doença de transmissão comunitária. Eu estou tendo contato com pessoas normais, que estão ativas, assintomáticas, e mesmo assim eu adoeci. Será que eu adoeci porque eu encostei em alguma superfície contaminada? Ou eu adoeci porque eu tive contato direto com alguém assintomático, mas que estava transmitindo? Sim. Então, na dúvida, a tendência de orientação da proteção, ela é muito válida, mas as pessoas precisam ficar alertas quanto à qualidade da máscara. A máscara caseira artesanal, ela tem que ter dupla face de qualquer tipo de tecido.
um tecido maleável que possa fazer acoplar fácil a face, ou seja, um jeans fica muito ruim de fazer acoplada, né? Dela ficar vedada e de cobrir o meu nariz e a boca. Então, que a máscara pegue o nariz e a boca e que ela seja de um material maleável. E outra, eu tenho que me lembrar que essa máscara, quando eu tô falando, ela vai ficar umedecida pela fala. Então, eu tenho um tempo, vi que a máscara está umedecida, eu tenho que ter dentro da minha bolsa um saquinho, guardar essa máscara, chegar na minha casa e fazer a higienização adequada. Sim. E eu não posso compartilhar ela com ninguém. Perfeito. E ter o cuidado também na hora de lavar a máscara, né? Para fazer a utilização novamente. Exatamente. A lavagem, ela deve ser com algum produto que contenha detergente, ou seja, sabão em pó, detergente, lavar com fricção, fazer aquela espuma, enxaguar e deixar ela de molho em uma imersão, em um líquido de hipoclorito a 10%. O que é isso? É água sanitária diluída. 9 partes de água para 1 parte de água sanitária, deixar por 10 minutos a máscara submersa, né? Em molho. E depois colocá-la para secar. Uma dúvida muito frequente é se não pode lavar junto com as demais roupas. Como é um artigo muito pequeno, você não vai colocar para lavar na máquina, não há necessidade. Faça a higienização na mão mesmo, em água corrente, e depois coloque de molho no hipoclorito. Mesmo se você quiser lavar com a roupa da casa, não há um risco de transmissão de vírus para outras roupas. Porque quando você lava com sabão, o sabão ele tem eficácia tranquila de quebrar a molécula gordurosa que esse vírus tem. Mas é mais por praticidade mesmo que a gente orienta a lavar na mão. Sim. Doutora, em relação ao período o período máximo que a gente deve utilizar a máscara, né? A senhora deu uma dica muito importante, como a gente vai estar sempre falando, e perceber que está umedecida, a gente já deve retirar e substituí-la. Mas no caso de uma pessoa que não tem essa percepção, né, que está úmida, qual é o tempo máximo que a gente deve utilizar uma máscara? Veja, se você vai usar a máscara sem conversar, mas em um lugar muito quente, onde você vai transpirar, em 2 horas, mais ou menos, essa máscara já vai estar umedecida. Assim como se você ficar falando o tempo inteiro. Porque os fômites, né, os gotículas da fala, que a gente acaba eliminando, umedecem. Se você estiver num lugar muito quente, onde você está transpirando, também umedece. O tempo médio aí de uma pessoa conversando ou num local quente, para umedecer uma máscara de pano, é mais ou menos 2 horas que a gente considera. Sim. Então, você tem que ter mais de uma máscara quando for sair de casa. Perfeito. E nós estamos aí nesse momento, né, um momento muito delicado e muitas informações chegando e algumas informações dão conta que nós estamos naquele período de pico, né, que seria essa semana. E o que seria essa semana de pico? Na verdade, a medicina ela não é matemática, mas a gente acaba utilizando a matemática para poder analisar curvas e a evolução exponencial. A gente pode ver que a gente começou com um caso, 2, 10, né, 20. Então, é exponencial a curva, porque uma pessoa infectada, ela tem um risco de infectividade, que a gente chama de R0, a chance de transmitir para até 3 pessoas. Então, quando eu vou aumentando o meu número de infectados, esse exponencial, essa multiplicação é muito maior. Sim. Então, por isso que a gente falou que quando a gente começasse a ter um maior número de confirmados, eu teria uma época entre 5 a 15 de abril de maiores números e o pico da epidemia. Sim. Porque a gente faz a conta das quantidades das pessoas confirmadas e a possibilidade de transmissão que esse confirmado pode ter. Certo. Nós estamos aí nesse momento, um momento que é muito difícil, porque o nosso estado, inclusive, já registrou aí mortes por conta do Covid, inclusive 4 mortes, e dessas 4 mortes, 2 numa mesma família. E aí, tem alguma recomendação específica para os familiares, para as pessoas, né, aí, dessas pessoas que nos deixaram? Com certeza, Jaqueline. A gente precisa pensar que quando alguém tem sintomas dentro de casa, essa pessoa precisa ter um tipo de isolamento diferenciado. Ela passou pelo serviço de saúde e foi suspeita de síndrome gripal ou de alguma suspeita de doença respiratória viral,
ela não tem que só ficar dentro de casa, ela deve ficar dentro de casa, isolada a um único cômodo, sem ter contato interpessoal, abraço, beijo com as demais pessoas da família, principalmente se essas pessoas da família forem idosos ou pessoas com obesidade, com doenças crônicas, pessoas que são vulneráveis a um adoecimento e com chance maior de complicação pela doença. A gente fala muito isso e as pessoas às vezes não levam a sério, que quando você está com síndrome gripal, por exemplo, eu estou com nariz entupido, estou com tosse na minha casa, é a hora de ligar o sinal amarelo e o sinal vermelho e não sair do meu quarto, não sair mesmo, pedir para que alguém prepare minha comida, leve no meu quarto, porque senão uma pessoa positiva pode virar foco de um ambiente todo. Porque como a gente está orientando o contingenciamento, essas pessoas estão convivendo em coorte dentro de casa. Então, essa convivência, se eu tiver um sintomático, vai contaminar todo mundo. Então, precisa seguir as orientações que são dadas, que a gente dá de isolamento domiciliar estrito. Doutora, um outro assunto assim que a gente deve abordar nesse momento é em relação ao sepultamento das pessoas que são suspeitas ou já identificadas como morte por Covid-19. Algumas recomendações foram passadas aí pelos órgãos responsáveis e olhando, né, de uma forma geral, a gente fica muito sentida por saber que aquela pessoa que a gente tanto ama, além de passar todo esse sofrimento na hora do enterro, na hora do sepultamento, inclusive, a gente não possa fazer aquela despedida como a gente gostaria, né? Mostrar aí o nosso sentimento. Eu vou mais além, Jaqueline. O paciente, quando ele dá entrada no hospital com suspeita de Covid, ele é privado completamente Sim. de ter visita. Isso, a gente pensar em humanização, é muito ruim. Quem que quer ter o seu ente querido internado e não poder ter acesso a ele no momento de uma assistência, no Sim. momento da doença? Alguns hospitais criaram mecanismos de humanização. Por exemplo, se o paciente não estiver gravíssimo em ventilação assistida, formas de que ele converse com seu familiar por FaceTime, como a gente tem visto, ou mesmo por telefone, numa ligação telefônica, caso isso seja possível, para diminuir um pouco a angústia desses familiares que não podem estar dentro dos hospitais nesse momento para a própria proteção do familiar. Sim. E o sepultamento é algo muito complicado, né? A gente não orienta que tenha velório e o caixão deve, se tiver, permanecer fechado. Sim. E na hora do sepultamento também não pode abrir o caixão para despedida, só olhar pelo vidrinho mesmo. São coisas que a gente vai enfrentar não só com o Covid, mas com outras doenças que possam vir, que tenham essa infectividade e esse risco de contaminação de ambiente e de população. Sim. É um momento bem difícil, né? A gente se colocar assim sempre no lugar do outro, né? E uma iniciativa louvável essa de alguns hospitais de fazerem esse contato via telefone, via, né, FaceTime, todas as ferramentas possíveis das redes sociais, que faça com que essa distância ela seja diminuída, pelo menos no conversar, no olhar, no saber notícias. E aí fica, né, até uma sugestão para os hospitais que já estão fazendo e adotando esses métodos, parabéns, e para os outros que não pensaram ou que infelizmente na correria não conseguiram, se a gente puder fazer, eu sei que é muito difícil, é um momento delicado, mas que a gente possa humanizar ainda mais, para também, né, fazer com que a própria vítima, né, aí do coronavírus, o próprio paciente, ele se sinta amado, e sinta também todo o amor e companheirismo das pessoas que, infelizmente, por motivo de orientação, não estarão presentes fisicamente, mas que poderão ter aí a família e as pessoas que amam, pelo menos através de um contato, né? Então, é importante a gente pedir nesse momento, usar aqui a nossa oportunidade que a gente tem aqui na nossa emissora, para poder fazer esse pedido para os hospitais que possam fazer esse contato, né, doutora? Com certeza. Veja, a gente, mesmo sendo profissional de saúde, a gente também se angustia. Poxa, eu tenho familiares longe. Hoje pela manhã
eu liguei para os meus pais e falei, por favor, se previnam, porque vocês imaginem, eu, além de distante, sem poder pegar um voo, se vocês adoecerem, ninguém da família pode visitar. Sim. E se alguma coisa de grave acontecer com vocês, nem sepultamento, assim, né, como a gente gosta de fazer, a gente não vai poder fazer. Então, se fica uma dica para todo mundo nesse momento, é pensar lá na ponta o que é de ruim, né, no fim dessa doença, é pensar em prevenção. Então, que isso sirva de força para que a população se conscientize da prevenção. Sim. Doutora, quero agradecer a senhora pelos esclarecimentos, né, por toda essa entrevista e aproveitar para parabenizá-la, né? Fiquei sabendo que teve aniversário aí, não pôde nem comemorar, infelizmente, como muitos, né? Nesse período tá bem difícil de, né, poder realizar aí comemorações, a gente não pode, mas quero deixar aqui os parabéns, que Deus a abençoe. Eu tenho a oportunidade de conhecê-la também aí. Antes do Covid já conheço aí, né, já conhecia a doutora Mariela e assim, né, é um momento muito importante e a atividade, né, médica, a atividade que a gente nesse momento tem que parabenizar mesmo por estar na linha de frente. E a senhora como infectologista tem ajudado muito em muitas emissoras, né, tem dado sua contribuição através da informação, isso é fantástico. Parabéns, viu? Eu agradeço todo o seu carinho e vamos deixar para a gente comemorar junto o meu aniversário e a vitória contra esse vírus. Tá Ai, bom? que bom, vamos sim, espero que em breve a gente possa, viu? Muito obrigada, um beijo. Um beijo.